Tiago capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Carta abençoada, carta bendita de Tiago, irmão do Senhor. Tiago capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 20. O último trecho aí da carta de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Tiago, é a bolsa do Joaquim? Tiago, capítulo 5, versículo 12 ao 20. Todos acharam? Maravilha. Acompanhe comigo sentado mesmo. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, pode muito em seus efeitos. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém? Bendita seja a palavra santa do Senhor, nosso Deus. Então, estamos aí no encerramento da carta de Tiago, irmãos, uma carta tão abrangente e poderosa, que nos ensina a sermos cristãos práticos, desde lá do início, que nos ensina a sermos cristãos apegados à justiça de Deus, que nos ensina a sermos homens e mulheres de oração, de busca ao Senhor, confiar no Senhor através da oração, da busca sincera. Tiago abre a sua carta falando disso, da fé, da oração, de nosso vínculo de busca a Deus, e ele encerra a carta falando disso, falando de oração, fazendo as suas recomendações finais e colocando a oração aí como sendo um modelo, da própria vida de Tiago. Se ele era realmente esse homem de oração que a história diz que ele era, a gente vê nessa carta que é uma verdade, porque ele fala muito disso no começo e no fim da carta, provando que a oração era algo que fazia parte da vida dele, vida sincera, vida verdadeira de oração. Então, irmão, no versículo 12, nós vemos aí um texto muito eficaz, um texto maravilhoso, que tem ali uma sabedoria que até as pessoas que não servem a Deus acabam adotando essa sabedoria, O sim precisa ser sim e o não precisa ser não, certo? Então aí, amado, se sim, não é uma afirmação de que o cristão não pode empenhar a palavra de qualquer forma. Isso não parece só aqui em Tiago, parece com outras
com outras conotações em outros textos da Bíblia, também aparece muito no Antigo Testamento, né? O falar injurioso, o falar com orgulho, ou qualquer outro tipo de falar que não seja partido da verdade e da humildade, ele cai aqui nessa condenação de Tiago, tá? Então, tem alguém que diz assim: o melhor fiador de nossas palavras é nosso caráter. Qual é o intuito de Tiago quando ele fala isso aqui? O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Você deve ter cuidado, proceda assim para você não cair em condenação. Não jure nem pelo céu, nem tampouco pela terra, nem tampouco por qualquer outro juramento. O que é que ele está querendo dizer aqui? O problema, irmão, na época e nos tempos bíblicos, em muitos tempos bíblicos e ainda hoje, é justamente a questão da pessoa querer se avaliar por si só. Entendeu? É a pessoa querer a pessoa querer mostrar que ela é confiável, usando muitas vezes argumento, algum tipo de modismo ou algum tipo de manipulação para provar para alguém, dentro de algumas circunstâncias, que aquilo que a pessoa está querendo é o que deve ser feito. E muitas vezes, quando a pessoa se envolve com esse tipo de coisa, você acaba se metendo em situações em que a verdade ela não vai mais aparecer em você, não é? E aí a palavra de uma pessoa assim, que vai usando a palavra e vai jurando e vai se comprometendo com várias coisas que não pode, muitas vezes depois não pode cumprir aquele compromisso ali, causa um mal, tanto diante das pessoas como diante de Deus. Então, realmente, quando a gente diz que vai fazer alguma coisa, precisa fazer. Ou quando a gente não tem certeza que a gente pode fazer algo, a gente precisa se segurar e não se comprometer com aquilo. Porque Tiago não estava querendo falar somente de verdade ou de mentira, Tiago estava falando de caráter. E aí essa citação que eu fiz para vocês aqui, ela cabe muito bem. O melhor fiador de nossas palavras é o nosso caráter. Então, quando eu luto para ter um caráter reto, irmãos, as pessoas elas confiam em mim, não é? Vocês vão confiar em mim através do meu dia a dia e não de alguma coisa que não confia em mim, eu tenho isso para dar de fiador, não sei o que, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não é? E aí isso vai causando ali uma atmosfera que daqui a pouco a pessoa está enrolada de um jeito muito desagradável. E aí imagina as pessoas olhar para uma pessoa dessa e dizer assim: essa pessoa é um cristão. Mas como assim um cristão que se compromete com tudo e não cumpre, compra e não paga, não é? Diz que vai fazer e não faz, certo? Jura e não cumpre o juramento. Meu Deus do céu! Eu lembro de um moço que foi aluno meu em um curso de internato, e ali a gente estava todo dia com eles, e aquele moço começou a se destacar no meio dos outros alunos como alguém que mentia muito, né? Primeiro que ele era um rapaz jovem, devia ter ali seus 26, 27 anos no máximo. E quando ele dizia o tanto de coisa que ele já tinha trabalhado, os outros alunos começaram a contar, né? Ele já foi padeiro, ele já foi pedreiro, ele já foi mestre de não sei o que, ele já foi motorista, ele já foi cozinheiro, ele já foi... Ele devia ter uns 50 anos para ele ser tudo isso. Aí começaram a... Entendeu, Pedrinho? Tem alguma coisa errada aí. O cara era fabuloso, que a minha terra a gente fala fabuloso, uma pessoa assim, entendeu? A pessoa que aumenta, que inventa coisa. Aí um dia ele veio falar alguma coisa comigo, eu não lembro mais nem o que era. Eu falei assim, digo: olha, vou falar uma vez só para você, uma vez só. Você é uma pessoa que tem problema sério de caráter. O que eu vou falar aqui para você, anote hoje o que eu estou falando. Você mente tanto que quando você falar a verdade, as pessoas não vão mais acreditar em você. Você vai sofrer por conta disso. Aí passou-se quase um ano.
e aquilo que eu falei aconteceu ainda dentro daquele lugar onde ele estava. Ele passou por uma situação de saúde, né? E quando ele começou a falar que estava doente, ninguém acreditou que ele estava doente, entendeu? Porque era uma pessoa que o sim dele não era sim e o não dele não era não. Então é muito perigoso esse tipo de coisa, e a Bíblia nos orienta. Vamos ver o texto de Mateus. Jesus fala a mesma coisa, né? Relembrando aquela forma que Tiago usa, de sempre citar as palavras de Jesus, a palavra dos profetas. Mateus 5, do 34 ao 37, queria que a irmã Sueli abrisse e lesse para nós. Mateus 5, do 34 ao 37. Jesus vai falar algo bem parecido com esse texto aí. Vou deixar, pode ler. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que passar disso é de procedência maligna. Olha que coisa impressionante, né? A gente às vezes não percebe, irmãos. Mas a gente precisa ter cuidado. Então, votos precipitados, certo? Acontece tanto na igreja, meu Deus, eu até entendo que Jesus é tão bondoso que ele perdoa, né? Ele, como dizer assim, eu não sei, o próprio Jesus olhar assim e dizer, mas onde é que esse crente está com a cabeça? Ele fica fazendo um voto que não pode pagar, ele fica dizendo que vai fazer o que não pode fazer. E eu acredito que Jesus ele tem paciência muito grande com a gente por conta disso. Mas ele não deixa de desagradar, ele não deixa de pecar com isso, né? Entendeu? Então, quando a gente é um novo na fé, um neófito, até que, vamos dizer assim, tem uma desculpa, porque o neófito é completamente apaixonado e quer fazer as coisas de todo jeito e não tem muita sabedoria, né? Mas ele vai crescendo, irmãos, ele precisa adquirir sabedoria. Deus não quer que a gente faça sacrifício de tolo, mas a gente faça aquilo que realmente a gente pode fazer, a gente se compromete com aquilo que a gente pode se comprometer, e quando se comprometer, aí sim, o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Isso é um exercício profundo da vida cristã, irmãos, porque olha, tem muita coisa dentro da igreja, o serviço cristão, o serviço ao próximo, que nós estamos comprometidos e é difícil de fazer, não é? Quando você olha ali, você tem 1000 motivos para não fazer, como humano que nós somos, mas você lembra que você se comprometeu, não é? Você lembra que você se comprometeu, e aí você cumpre o seu sim para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o versículo 13, continuando aí, fala assim: está alguém dentre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. O versículo 13 aí já está mostrando aí algumas circunstâncias de polaridades da vida, extremas, né? Ou para um lado ou para o outro. Então veja que Tiago ele usa aí vários temas na escrita final dele. Está falando de uma coisa, daqui a pouco já começa a falar de outra, para dar o máximo de orientação possível para a igreja. E ele diz assim: olha, está alguém entre vocês doente, está alguém entre vocês sofrendo, então que vocês façam oração. E aqueles irmãos eles estavam passando por um tempo de perseguição, como a gente viu lá na introdução, muito séria. Então veja mais uma vez aí o tema da oração permeando, né? Vestindo, imantando tudo aquilo que Tiago fazia e ensinava. Vocês estão sofrendo, vocês estão passando por alguma perseguição, orem. Vocês estão tristes, tem algumas versões aí que fala triste, né, no lugar de sofrendo. Tem alguém entre vocês triste? Ore, porque nessas circunstâncias extremas da vida, vocês precisam buscar ao Senhor. Vocês precisam buscar ao Senhor. Quem não busca ao Senhor, irmãos, em circunstâncias extremas da vida,
provavelmente, e situações de sofrimento, provavelmente não vai buscar na abundância, não é? Ele precisa aprender a buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ele fala ainda daquele que está alegre, em outros textos encorajado, no meu texto está encorajado. Tem alguém entre vocês alegre? Tem alguém encorajado? Cante louvores. E aqui o ensino é o seguinte: você recebeu uma bênção, você está bem, você alcançou os seus objetivos, Deus te abençoou, Deus te deu coisas importantes na sua vida, Deus fez com que os ciclos da sua vida se concretizassem através de formação de família, através de casamento, através de nascimento de filho, através de emprego, portas abertas, seja o que for, louve ao Senhor. Aqui não é somente um louvor cantado na igreja, aqui é celebrar a Deus, lembrar de honrar a Deus, né, nesses momentos de alegria da nossa vida. Amém? Eu falei aqui já muito no ano passado, né? Esse ano diminuímos um pouco de falar, mas temos um desejo muito grande de nos tornarmos irmãos para sempre, uma igreja que celebra o Senhor. E uma marca disso aí são as nossas comunhões, né? Tem motivo de celebrar a Deus, vamos celebrar a Deus. Vamos fazer bolo, vamos fazer pizza, vamos fazer comida, vamos fazer chá de amendoim, vamos fazer bolo, né, de jabuticaba, vamos celebrar o Senhor. Porque a igreja, irmãos, é chamada para celebrar, a igreja é chamada para dar ênfase a essas coisas que glorificam a Deus. Tem igreja que vive numa coisa tão assim diferente daquilo que é a perspectiva bíblica, que parece que quando está tudo bem, a igreja não quer que esteja tudo bem, não é? A igreja procura inventar alguma coisa para chorar, para lamentar, ou para ficar um falando para o outro de alguma coisa errada que está acontecendo. E a celebração, onde está? A gente perde toda a nossa vida com coisas que não tem nenhuma edificação. Mas os motivos de celebração na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que fazem parte da nossa igreja, da nossa família, nós devemos celebrar. Então é isso que Tiago está dizendo: está alguém entre vocês animado, está alegre, cante louvores ao Senhor. E o cante louvores dá aquela intenção de comunidade, de cantar juntos ao Senhor, para a glória de Deus. E no versículo 14 aqui aparece uma polêmica, não é? Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbíteros aí no termo original é mesmo que ancião. Ancião, presbítero e pastor no Novo Testamento, praticamente a mesma designação, tá? Você vai ver presbítero fazendo o que pastor faz, você vai ver ancião fazendo o que presbítero faz, você vai ver pastor fazendo o que o presbítero faz e o ancião faz, e vice-versa, dependendo do texto que você esteja analisando. Então, na nossa contemporaneidade seria: chame os pastores da igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma. Orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. Olhe bem, os pastores são chamados para orar sobre a pessoa enferma, ungí-la com óleo no nome do Senhor. Amém? Versículo 15: e a oração feita com fé, a oração feita com fé curará o doente. Em algumas versões de vocês aí está salvará, mas aqui pelo contexto a palavra mais exata é curará o doente, porque está falando de enfermidade. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado será perdoado. E aqui nós temos que parar um pouco para falar algumas coisas, amados irmãos. Então vamos lá. Primeiro ele fala daquele que está triste, a gente precisa orar por eles. Está em sofrimento, a gente precisa orar por eles que estão em sofrimento. Ele fala daqueles que estão alegres e encorajados, a gente precisa cantar louvores com ele. E agora ele fala daqueles que estão doentes. Veja que são circunstâncias de extremidade da vida, não é? Uns tristes demais por conta da perseguição, vendo a hora morrer, né? Que naquela época eles matavam mesmo quem era crente.
outros alegres porque receberam alguma bênção, alguma coisa muito boa do Senhor, e outros ali doentes, sofrendo com uma situação de doença. Então aqui, irmãos, a gente já vê, antes de eu falar um pouco aqui, a gente já vê que Deus tem respostas para nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus tem resposta para nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus tem socorro, Deus tem formas de nos abraçar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Amém, queridos? Nunca esqueça disso. Mas está alguém doente, então esse aí é o momento da pessoa receber a oração. Veja que o doente, ele não vai orar, ele vai receber a oração, porque ele está doente, certo? Isso aqui é tremendo, porque eu vejo aqui uma conotação da nossa dependência uns dos outros. Vai ter tempo que Deus vai dizer assim: ore porque você precisa orar. É você e Deus. E não tem coisa mais tremenda para você perceber isso do que você ser líder, você ser um pastor, você ser um missionário ou missionária, você ser uma pessoa de liderança da igreja, porque você se apega às pessoas por conta do pastoreio, do cuidado. Você, quando vê as pessoas sofrendo, você quer resolver o problema deles, mas tem hora que você vê que você não consegue, e tem hora que você vê claramente que Deus está querendo trabalhar com a pessoa, ele e a pessoa, e você tem que deixar. Entendeu? Você não pode se meter no que Deus está fazendo muitas vezes. Você tem que deixar. Tem muita gente que sofre, tanto na igreja como na família, por conta disso, né? A gente não segue o modelo de Deus. Então, a gente diz que entrega as nossas ovelhas para Deus, mas a gente quer manipular às vezes. A gente diz que a gente entrega o nosso ministério para Deus, mas a gente quer ter as nossas garantias prontas muitas vezes. Isso é até natural, tem coisas que a gente tem que ter garantia sim, que é algo humano, mas às vezes é uma coisa assim meio obsessiva que acontece com pessoas que trabalham com liderança. E eu vejo isso também na família. A pessoa cresce, se torna um adulto, mas para a mãe e para o pai continua criança. É lógico que existe o sentimento, mas o pai e a mãe que deixam isso acontecer, eles estão prejudicando seus filhos, né? Porque é um momento em que você precisa deixar o filho viver a vida dele, com sua oração, com a sua supervisão, com seu olho clínico, para na hora da dificuldade você chegar perto, mas você não tratar aqueles que são adultos como crianças, né? Tem pais e mães que absolutamente tudo que os filhos vão fazer, sendo eles já adultos, sendo eles às vezes já pais de família, sendo eles às vezes já tendo sua vida, né, em comum, com o lar que eles constituíram diante de Deus também, o filho acabou se acostumando a não dar um passo sem a tutela do pai e da mãe. E isso dá muito divórcio, certo? Isso dá muito crises sérias entre enteados e sogros e sogras. É o que mais a gente vê, porque as pessoas não sabem os seus limites, mas Deus, Ele é tão perfeito, Ele nos ensina nessas coisas, os nossos limites. Quando a gente, como adulto, também tem que cortar o cordão umbilical. Eu lembro como se fosse hoje, mas lembro assim com o coração assim muito emocionado, né, diante de Deus, que quando eu casei, decidi casar com 25 anos de idade, minha mãe parece que não ficou muito acreditando que estava fazendo aquilo, né? Eu não tinha nada. Irmãos, a minha primeira mudança da casa da minha mãe para a primeira casa que eu fui morar foi no carro de mão, entendeu? Eu dei umas 50 viagens no carro de mão, levei tudo que eu precisava levar. Certo? O mais pior que tinha, acho que era uma coisa, você nem lembra o que era, um armário, não sei o que era. Aí chamei dois amigos, um segurou do lado, outro segurou do outro, eu fui no meio do carro de mão, e o carro pendia para lá, pendia para cá, e segura o carro e lá vai. Pronto. Essa mudança e a segunda mudança também, as minhas primeiras duas mudanças foi no carro de mão. E nessa primeira mudança eu lembro que quando foi a última viagem do carro de mão que eu saí de casa, digo, mãe, estou indo, acabou a mudança, certo?
Esse dia eu apareço por aí, eu olhei para trás e ela estava com a cabeça baixa, chorando de se acabar. E queria que eu fosse morar com ela, porque a casa era grande. A casa era grande, ela queria que eu fosse morar com ela. Eu disse, não vou. Não vou. De jeito nenhum. Eu conheço a senhora, eu conheço a minha mulher. Eu estou casando agora, mas já imagino. E a gente precisa ter nosso lugar, a nossa experiência. Então eu mesmo, como filho, dei um jeito de cortar logo aquele negócio ali. Né? E foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Mas Deus faz isso. Então, a gente é crente, mas não é autossuficiente. Tem hora que a gente precisa da oração. E quem está enfermo, quem está precisado, chame os pastores, chame os presbíteros. Chame alguém que lhe ajude. Chame eles para ele lhe ajudar. Eles vão orar por vocês, eles vão abençoar a sua vida. Chame eles. A oração deles tem poder. A oração deles é uma oração abençoada pelo Senhor. Eles vão orar sobre a sua vida em nome do Senhor. E a palavra diz que a oração feita com fé curará o doente, irmão. Bendito seja Deus. Essa oração feita com fé, eu vou até adiantar aqui antes de falar um pouco sobre o óleo. Essa oração feita com fé é o seguinte, irmãos, eu entendo o seguinte, não é... Olha só, eu já falei para vocês muito aqui sobre a questão da fé verdadeira, né, da fé bíblica. A fé bíblica é uma confiança confiante. A fé bíblica é você agir como se Deus já tivesse feito, mesmo sem Deus fazer. Certo? Essa fé que as pessoas acabam imaginando quando vê um texto desse manipulativo não existe nas Escrituras. Porque teve muito homem de Deus que orou na Bíblia, que orou e Deus não fez acontecer. E tem muito homem de Deus hoje que ora e Deus não faz acontecer. O que é a oração da fé? A oração da fé no sentido bíblico. Eu até diferencio do sentido do dom da fé. Tem gente que tem dom de fé e a pessoa age tão poderosamente ali, insistindo diante de Deus, que Deus acaba fazendo. Isso é um dom específico que Deus dá a algumas pessoas. Mas essa oração da fé, que está relacionada aqui aos obreiros do Senhor, é justamente a oração colocando tudo na mão de Deus. Como se Deus já tivesse feito. Entendeu? Como se Deus já tivesse feito. Se Deus vai curar ou não, aí é uma decisão de Deus, mas a nossa oração precisa ser confiante de que Deus vai curar o enfermo. E quantas curas não acontecem no nosso meio, quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas de Deus, através da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Não é, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Eu volto um pouquinho no versículo 14, a questão do óleo. Eu queria citar porque é importante. A palavra óleo aparece aí, que a oração deveria ser feita em nome do Senhor e que aqueles presbíteros, aqueles pastores deviam ungir a pessoa com óleo. Olha, irmãos, em todo o Novo Testamento, essa é a única vez que aparece o óleo sendo usado para qualquer coisa, certo? O Novo Testamento, que é a base da igreja cristã de Jesus Cristo, não é? O Velho Testamento é o exemplo que estava sendo preparado. O Novo Testamento é a base mais sólida. Nós que somos crentes neotestamentários, nós partimos do Novo para o Velho e não do Velho para o Novo. Entendeu? Nós lemos o Velho Testamento com os olhos do Novo. Certo? E uma chave para a gente entender algumas coisas interessantes é que tudo aquilo que é doutrina que Deus quer que continue, Ele repete no Novo. Aparecem algumas coisas lá no Velho Testamento que o Senhor repete várias vezes no Novo para que a gente entenda que aquilo ali continua. E tem muita coisa lá do Antigo Testamento que não se repete e muitas outras que nem aparecem em nenhum momento do Novo Testamento, então a gente sabe que não continua. O livro de Gálatas diz que a antiga aliança era um aio, era uma babá que segurava a mão da criança enquanto ela era criança. Depois que a criança cresceu, não precisa mais de babá. Certo? Era uma forma de mostrar para o homem que o homem não conseguiria se salvar por obras. Agora Jesus Cristo veio para dar essa esperança renovada para o homem, que não é por obras, mas é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Amém? Então, esse aqui é o único momento no Novo Testamento que aparece o óleo sendo usado
em alguma coisa dentro do aspecto cristão. Então, irmãos, veja bem, tem muita igreja, olha como é interessante, né? A gente às vezes se isola na nossa própria realidade, né? A gente não pensa biblicamente. Ou senão a gente pensa e a gente adota posturas muito exageradas para um lado ou muito exageradas para o outro, não é? Então tem igreja que não usa óleo para nada. Tem igreja que você chegar nela, geralmente as igrejas mais históricas, você diz assim, pastor, eu queria que o senhor me ungisse com óleo e tal. O pastor diz assim, aqui não tem óleo não, que a gente ora por você e pronto. Porque eles dizem que não tem base no Novo Testamento para essa oração com óleo, porque só tem um texto no Novo Testamento que fala sobre isso, certo? A prática de se ungir com óleo, de usar óleo para várias coisas religiosas, toda está no Antigo Testamento. Toda está no Antigo Testamento, certo? E já tem outras pessoas e outras igrejas que você chega, que a pessoa quer usar óleo para tudo, certo? Senta na igreja, tem óleo. Você senta no banco, tem óleo. Você vai fazer alguma coisa, é óleo que joga em cima de você. Se você vai cantar, tem que colocar óleo na sua cabeça. E se você for ser consagrado a alguma coisa na igreja, ainda derrama uma bacia de óleo em cima de você. Tem que tomar 1 hora de banho para sair o óleo de cima de você. É outro exagero, não é? Nós não podemos dizer, irmão, que não é bíblico. O Tiago está falando aqui de uma coisa que era prática da igreja, certo? Agora isso aqui faz parte daqueles textos que a gente não tem como discernir eles 100%. É um texto misterioso, mas é um texto bíblico. Então a gente tem que ter cuidado, igual que a gente faz aqui na igreja. Tem alguém doente, a gente unge ele com óleo, mas não fica usando óleo para tudo que vai se fazer dentro da igreja, não é? Porque não tem essa prática no Novo Testamento. Inclusive não tem essa prática dentro das ordens de culto do Novo Testamento. O que é que acontece no culto bíblico dos crentes do Novo Testamento? Você vai ler e você nunca vai ver eles usando óleo, porque nesse caso aqui não foi na igreja o uso do óleo. A conotação é o seguinte: alguém está enfermo, chama os pastores na casa deles, não é na igreja, para ungir eles com óleo. Entendeu? Então, nós sabemos que em alguns textos, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, o óleo representa assim o Espírito Santo, tá? No Novo Testamento, muito poucos textos, mas a gente pode dar essa conotação também. Então a gente precisa entender que o mais importante aqui não é o óleo. O óleo é só